Então, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Zila, na área das ciências humanas, hoje com a participação também de geografia, né? Então, sejam bem-vindos, Stephanie, Renata, o Israel, né, que é estagiário, Luan, Vitória, além dos professores Edinardo, Michele, Magno e Daniel. Então, como é de costume, para quem ainda não participou, os professores selecionaram algumas questões, e aí vocês, participantes da aula, por favor, vão anotando as dúvidas, tá? Ou colocando no chat também, que ao final das explicações, no final do aulão, serão retiradas as dúvidas, tá bom? Então, anotem, peguem um caderninho, anotem, ou coloquem no chat, tá bom? Então, vou pedir para que cada professor possa se apresentar brevemente, para que possamos dar início. Então, quem começa? Professor Edinardo? Olá, professor Edinardo, se apresente. Vou me adiantar aqui enquanto o professor está se preparando ali. Acho que os que estão aqui são todos meus alunos, minhas alunas, né? Eu sou professor de História, sou Daniel, e estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Estou feliz que vocês estejam aqui. A gente já falou da outra vez, mesmo nesse período aí conturbado, né? Um período um pouco diferente do que a gente está acostumado normalmente. Você escuta, hein? Escutamos, professor, agora. É isso. Deixa os professores falarem. Estou escutando o professor Daniel. Certo. Professor Edinardo, quer se apresentar agora? Vou me adiantar aqui também, então. Pessoal, boa tarde mais uma vez. Fico muito contente da gente poder repetir aqui esse momento. Da outra vez, assim, eu sou bem sincero, como experiência pessoal, para mim foi muito enriquecedor, superou assim as expectativas, e eu espero que tenha sido assim para vocês também, e que possa ter acrescentado nessa trajetória aí que vocês estão percorrendo, né, de preparação para o Enem. A nossa intenção aqui sempre é essa, trazer uma contribuição mínima que seja, e essa expectativa para esses próximos minutos aí. Desde já eu passo a palavra aí para o professor Edinardo e para a professora Michele, que não falaram ainda, que não se apresentaram ainda. Oi, gente. É muito bom estar de novo com vocês. Que feliz que vocês estão aí nos ouvindo novamente. Acho que esse aulão vai ser bem legal, tanto quanto o primeiro. Queria saudar todo mundo que está aí no chat, meus companheiros, colegas de trabalho. Eu tenho certeza que será uma discussão bastante profícua sobre o tema das relações de trabalho, que é um tema muito recorrente na prova do Enem. Inclusive, a gente já tinha falado sobre ele, mencionado no final do último aulão. Eu espero que vocês tragam muitas questões para enriquecer o nosso debate. Que bom que vocês estão aí, Stephanie, Luan, Renata e todos os outros que se somarão no decorrer dessa aula. Vamos lá, professor Edinardo, sua vez. Eu acho que o Ednardo não está ouvindo. Estou começando a achar também. Será que ele liberou o áudio ainda? Está liberado o áudio dele. Está liberado. Mas ele precisa liberar para ouvir, né? Se ele não Mas liberou... tá... Sim. Entendi. Professor, nos dê alguma informação a respeito? De qualquer forma, enquanto o professor Edinardo vai se pronunciando, né, a gente vai falando sobre algumas regrinhas, assim, para melhorar a interação no aulão, né? Então, pedir aos participantes
que deixem os alunos, né, e até os professores mesmo que não estiverem falando na hora, né, deixar o microfone desativado, a câmera, porque aí facilita a conexão, tá? E aí, como cada pergunta, os professores eles vão interagir, aí nesse momento o professor ativo vai desativando, tá bom? Não esqueçam de registrar as dúvidas no chat ou no caderninho para no final todas as dúvidas serem retiradas, né? Vamos falar com o professor novamente. Professor Ednardo, falta o senhor se apresentar. Não? Então, vamos... Quando a hora que ele for, o professor for falar, ele pode voltar a se apresentar, né? Vamos dar início às perguntas, né? As questões. Podemos seguir? Acho que sim. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Essa é uma questão do Enem de 2009, certo? Como foi da outra vez, a gente vai dar uma lida, né? Eu faço alguma explanação, depois se os colegas tiverem algo a acrescentar, a gente fala. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos ou tecelões temporários passaram a ser denominados, de modo genérico, tecelões de teares manuais, exceto em alguns ramos especializados. Os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros, tecelões, abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência de teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Certo? Esse é um texto do historiador, né? Thompson. E aí vem o comando da questão. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se por quê? Ou seja, a gente precisa entender por que a forma de trabalhar ela foi alterada. Então, para falar um pouco rapidamente sobre o contexto, sobre o período que se trata a questão, né? A gente está falando de Revolução Industrial, e ali a primeira Revolução Industrial, principalmente, certo? A Revolução Industrial, ela teve início no século XVIII e a Inglaterra foi a pioneira nesse processo. É comum a gente ver nos livros didáticos falando sobre uma coisa bem didática mesmo, né? O pioneirismo da Inglaterra, quais são os fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira nesse processo, certo? E ela é tida como pioneira principalmente porque lá surgiu a primeira máquina a vapor, mas a Inglaterra, durante muito tempo, foi a principal nação, né, que vendia produtos industrializados para o mundo, certo? Então, esse cenário propício, a gente pode destacar algumas coisas, que seria o acúmulo de riqueza que a Inglaterra tinha acumulado, né? A riqueza que a Inglaterra tinha acumulado nas colônias da América, certo? O lucro que foi gerado com o comércio de pessoas escravizadas, né? Que a Inglaterra foi o país que mais lucrou com esse comércio de escravização, né? Com o comércio de pessoas escravizadas na África. Além da expansão para outros continentes, a expansão dos produtos manufaturados ingleses que eram vendidos em outros continentes além do europeu, certo? Nesse período também a gente tem isso dentro da Inglaterra, uma maior migração de camponeses, né, que saem dos campos e vão para os centros urbanos. E aí uma questão interna na Inglaterra que a gente chama de cercamentos, que seria uma privatização das terras, né, a venda de terras a pessoas, as grandes latifundiários que passaram a utilizar as terras que eram chamadas de terras comuns entre os camponeses. Essas terras que eram comuns, elas passaram a ser vendidas e aí os camponeses sem terras passaram a aumentar, né, o número de pessoas que estavam na cidade. Então aí a gente tem uma grande número de pessoas que estão nas cidades nesse período, que acaba formando a
a mão de obra, né? Certo? Então, no período anterior à Revolução Industrial, principalmente aí na Idade Média, a gente tinha uma produção que era feita pelos artesãos, né? Que eles tomavam conta de todo o processo de produção. Se você era um alfaiate, você então cuidava de todo o processo da produção, desde do corte, né, a costura, assim, e com a Revolução Industrial isso se muda um pouco e atualmente, né, a gente consegue ver que nas fábricas, principalmente, elas utilizam um modo de produção também que o trabalhador ele se especializa só em uma parte do processo, certo? Nesse período também, a gente está falando de um período de grandes modificações, obviamente, principalmente nas relações de trabalho, que é o que a questão está pedindo, certo? A gente tem o surgimento dos operários, né, da classe operária, que passa a trabalhar nas fábricas em ambientes que são extremamente impróprios para o trabalho, né, insalubres, certo? Ambientes que são quentes, sujo, escuro, e numa jornada de trabalho sem nenhuma regulamentação que poderia atingir ali 14, 16 horas. Além disso, crianças e mulheres também trabalhavam nessas fábricas e, obviamente, recebiam menos do que os homens, trabalhando uma jornada de trabalho muito, muito parecida, também bastante extensa. E, obviamente, por causa dessa jornada de trabalho, era muito comum os trabalhadores e crianças, principalmente, sofrerem acidentes, né? Então, a gente está falando de uma questão que está tratando principalmente do processo aí da mudança, né? Pré-revolução industrial e dessa mudança nas relações de trabalho, certo? Eu vou passar para os colegas porque para não deter muito, né? Porque senão a gente se estende mais, mas eu queria posteriormente com os colegas eles derem suas contribuições. Eu tenho mais algumas coisas a falar, mas para não sei lá, atropelar as coisas, eu deixo aqui. Mas eu queria chamar a atenção ao comando da questão. Essa questão ela é um pouco complicada, na verdade, de se resolver. Talvez não só também você precisa ter os conhecimentos históricos sobre a Revolução Industrial, mas você precisa se ater ao comando da questão. Talvez seja o principal, ao texto, né, e ao comando da questão que seria a chave para a gente poder resolver essa questão. Eu passo para os colegas, se quiserem falar. Eu concordo com o professor Daniel quando ele fala que a questão é um pouco confusa, porque eu, quando a vi, achei também que ela é um pouco mais complexa do que a gente está esperando normalmente. Aparentemente não parece, mas ela traz pelo menos duas alternativas que podem nos deixar confuso. E eu gostaria, crianças, meninos e meninas, que vocês atentassem para um trecho do texto que fala de perda de prestígio. Então, é importante que vocês entendam que a questão ele está tratando aí desse ponto específico, que é a perda de prestígio. E o professor Daniel ele fez uma relação muito interessante a respeito de como a consciência dos artesãos e tecelões sobre o processo do que era produzido como um todo, ele foi sendo fragmentado. Então, é importante que a gente considere isso também, porque esses novos atores sociais que vão surgindo depois desse primeiro momento da Revolução Industrial, eles têm uma característica específica, né? Surge uma nova classe social, que é chamada de trabalhadores livres assalariados, ou, nas palavras do Marx, de proletariado, e é uma nova classe que tem um prestígio, na verdade, tem uma diferença muito grande do que vinha até então sendo colocado. Eu penso que esse é o foco, porque você tem, a partir desse momento, uma fragmentação da concepção de como o objeto está sendo produzido como um todo, que tem uma relação direta com a noção de alienação. Se vocês lembrarem lá do que a gente discutia há algum tempo, vocês vão traçar uma relação aí com a questão da alienação, porque a partir desse momento, essa nova classe trabalhadora ela vai estar apartada
tanto da consciência do processo global de fabricação desses produtos, de produção desses produtos, como apartados das ferramentas, como eles vão estar separados também do local de fabricação, né? A gente vai ver que essa questão tem uma relação direta com a segunda, que é a separação entre local de moradia e local de produção, né? Com o surgimento posteriormente das fábricas, e eu penso que esse é o cerne da questão. Vou passar para o professor Magno para ele continuar contribuindo. Desde que o professor Daniel começou a falar, duas coisas muito assim, rapidamente me surgiram assim, do ponto de vista filosófico. Primeiro, que nessa época aí, né, o professor Daniel situou bem, século XVIII ali, sobretudo na primeira Revolução Industrial, que se fortalece a ideia de tecnologia. Essa palavra que a gente ouve muito, hoje em dia, e muitas vezes a gente não sabe o punhado, né, ou a riqueza de significados que tem por trás dela. Tecnologia é composto de dois termos gregos, tá certo? Que é tekne e logos, tá certo? Tekne, grosso modo, nós poderíamos traduzir por fazer, por ação e até por artificialidade, certo? Nas sociedades antigas, principalmente na Idade Antiga e na Idade Média, artesão era qualquer pessoa que tinha, de certa forma, um trabalho braçal. Até os escultores, né, os finos artistas, eles não assinavam a obra deles, porque eles entravam também na categoria de artesão. Então, assim, se por um lado tekne era esse fazer, logos era a verdade, buscar a verdade, certo? Estudar a ciência, né? Logos era a ciência. Só que logos, a busca da verdade, não andava junto com a tekne. Por incrível que pareça, por mais absurdo que isso pareça para a nossa mentalidade contemporânea. Então, assim, quem eram as pessoas que tinham capacidade de fazer ciência, de buscar o logos? Geralmente eram pessoas que já eram muito abastadas, donos de escravos, que eram pessoas ricas, tá certo? Falamos um pouco sobre essa categoria de cidadão já no aulão passado. Aí essas pessoas tinham tempo para buscar a verdade, né? De certa forma, para fazer filosofia. Só que essa verdade ela era muito contemplativa, era uma verdade que não tinha, muitas vezes, uma aplicação prática. Ficava muito no âmbito simplesmente do exercício racional, da lógica filosófica, e muitas vezes não tinha uma aplicação prática. E isso vai muito ao encontro do que já foi falado, tanto por Daniel quanto por Michele, a questão do prestígio. Né? Qualquer trabalho braçal, né, seja lá qual fosse, eram para pessoas sem prestígio, né, de categoria de pessoas sem prestígios, porque aqueles que tinham capacidade de buscar a verdade não se preocupavam com essas coisas. Isso começa a mudar, principalmente a partir da revolução científica que começa no início da modernidade. Né? Por exemplo, um século antes da primeira revolução industrial, um inglês chamado Francis Bacon, né, vem com a ideia de uma frase também muito conhecida, né, que às vezes a gente não sabe a aplicação dela. Saber é poder. Né? As pessoas usam isso hoje em dia. O coach, né, aqueles caras das palestras motivacionais, saber é poder e tal, não sei o quê. Mas essa frase, originalmente, ela é de Francis Bacon. O que Francis Bacon estava querendo dizer com isso? Que essa mentalidade antiga que separava tekne e logos, ela tem que acabar. Né? Logos, a busca da verdade, tem que andar junto com a ação. Dizer que algo é uma verdade científica, uma verdade filosófica, tem que ter uma aplicação prática, certo? E essa ideia de saber é poder Agora, não vamos mais simplesmente ficar contemplando a natureza para compreendê-la, ficar contemplando os fenômenos naturais. Não, vamos entender como é que funciona, vamos metrificar, né? Vamos calcular, não vamos mais ficar passivos aos fenômenos naturais sem saber por que aquilo acontece, por que um vulcão acontece, um maremoto, não. Vamos criar ciência, conhecimento para saber
quando a natureza se comporta dessa forma e prever, né, se antecipar a ela. Isso é que é saber, é poder. A gente sabendo, a gente pode dominar sobre a natureza e não mais ficar passível a ela, né, vítima da natureza. Mas nós vamos dominá-la porque nós sabemos como é que ela funciona. É daí que começa a se desenvolver essa ideia de tecnologia, a verdade, a busca pela verdade andando junto com as questões práticas, né? Aquele saber tinha que ter uma aplicação prática, e isso, algumas décadas na frente, vai desembocar em duas grandes revoluções industriais. Volto a palavra para o professor Daniel, ou se o professor Dinardo quiser complementar. Ednar está falando, só está com o microfone. Posso dar continuidade ou a gente espera ele? Não, vamos dar continuidade, porque senão a gente vai atrasar bastante. Pronto, então vamos dar aqui uma adiantada. Primeiro, vamos lá. Como eu falei, a gente se deter aí ao comando da questão é algo... Sempre a gente precisa se deter a ele. Que às vezes a gente fica muito preocupado com os textos, com as fontes, e acaba esquecendo o comando, né? Como a gente falou da outra vez, acho que o Michele também chamou bastante atenção a isso. Então, a gente tirando um trecho desse texto aí, a gente já consegue eliminar um trecho e, obviamente, tendo um conhecimento, né, sobre a Revolução Industrial, mas só pelo trecho do texto a gente já consegue eliminar algumas questões, que seria, exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes. Ele quer dizer que tanto os artesãos já experientes, né, quanto pessoas que não tinham nenhuma experiência fazendo certo tipo de trabalhos de artesanato, né, certo tipo de trabalhos, foram colocados nas fábricas lado a lado. Ou seja, daí a gente já tira a letra B, que seria os tecelões mais hábeis prevalecerem sobre os inexperientes. É justamente isso que o texto está falando, que o texto não está falando, né? Certo? E a letra C, os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operados. É uma massa muito grande de trabalhadores que não precisa ter nenhum tipo de especialização para trabalhar nas fábricas, né? Principalmente nesse momento. E a letra E que diz: os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos na fábrica. O texto está falando que artesãos e imigrantes, ou seja, pessoas que não tinham nenhum tipo de experiência, estavam trabalhando lado a lado. Então, só deixa a gente com a letra A e a letra D, que é justamente o problema, né? Aí a gente ficaria em dúvida, e eu vou dizer que seria uma dúvida bastante pertinente, porque a letra A me parece uma possibilidade real, ou seja, com a invenção do TA, com o surgimento da Revolução Industrial, né, surgem novas relações sociais. Isso aí é indiscutível, né? A gente tem novas formas de viver, né? A habitação, a ideia do tempo também, ou seja, são muitas relações. Porém, o comando da questão, ele está falando sobre a forma de trabalhar, né? Certo? E eu me atei aqui a questão do porquê, ou seja, alterou-se porquê. A invenção do TA, que seria a letra A, propiciou o surgimento de novas relações, me parece muito mais consequência e não causa. Então, isso deixa a gente com a letra D, que seria os artesãos no período anterior combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. E aí preciso lembrar também que alguns pequenos artesãos, né, eles produziam, por exemplo, a primeira Revolução Industrial está muito ligada ali à questão da tecelagem, né, produziam seu algodão. Eles mesmos produziam, ou seja, eles mesmos plantavam seu próprio algodão, sua matéria-prima para poder fazer o seu trabalho. E, obviamente, também dentro das plantações de algodão, tinha suas plantações de subsistência. Quando o artesão ele passa a ser agora um trabalhador das fábricas, ele não mais vai nem produzir a sua matéria-prima
e vai passar a comprar o seu próprio alimento, né? Então, a letra certa seria a letra D. Desativar Muito bem, vamos aí para a questão 2, né? A questão 2 é uma questão que dá sequência ao que o professor Daniel e o professor Magno já haviam falado sobre a primeira questão. A primeira questão ela vai tratar muito mais especificamente sobre a primeira etapa da Revolução Industrial. Essa segunda questão ela já vai pular lá para o legado da terceira Revolução Industrial, mas antes de ir diretamente para o cerne da questão, eu gostaria só de fazer um pequeno histórico, uma pequena abertura para a gente pensar um pouco no que o professor Magno disse. É preciso que a gente lembre que o trabalho ele tem uma mudança de valorização muito Travou? e a valorização social sobre o trabalho, ela muda completamente. A gente precisa ter noção desse tipo de que tipo de mudança isso vai acarretar para a relação que as pessoas mantêm com as atividades produtivas. Então, antes da gente começar a questão, eu quero que vocês lembrem de um sociólogo clássico que é muito importante para a gente pensar essa mudança de imaginário, que é o Max Weber. Então, quando o Max Weber está analisando como os países que estão passando e passaram pela primeira etapa da Revolução Industrial, e eles estão tendo êxito com a economia capitalista, ele vai tentar compreender o que está acontecendo. E quando ele está associando a economia capitalista e as crenças protestantes, ele constrói um conceito que é muito importante para a gente pensar essa mudança de imaginário a respeito do trabalho e as transformações sociais que a Revolução Industrial trouxe para as pessoas daquela época, que é o conceito de racionalidade. Então, pensar a racionalidade é pensar como todas essas possibilidades transformaram o cotidiano dessas pessoas. E aí a gente precisa entender que a racionalidade ela não estava apenas no aspecto econômico, ela não estava apenas no aspecto fabril, né? Ela perpassou outras esferas da sociedade. É importante... Tá dando para me ouvir, gente? Eu recebi uma mensagem que tinha travado. Acho que está dando agora. Voltou, então, Michele. Voltou. E o Weber traz, a partir do conceito de racionalidade, é exatamente a gente pensar como as atividades produtivas e essas novas formas de relação de trabalho, elas transformaram completamente o cotidiano social dessas pessoas. Então, essa noção de racionalidade, ela vai evitar o ócio, que na antiguidade era algo que estava associado à virtude, ela vai disciplinar a vida dos trabalhadores, não apenas no ambiente de trabalho, mas fora dele também. Então, extrapola essa dimensão. Então, a Revolução Industrial ela traz mudanças muito intensas, principalmente na questão do espaço-tempo, que é isso que essa segunda questão vai nos trazer. Então, o professor Daniel estava falando sobre a primeira Revolução Industrial, e aí a gente tem, logo nos primeiros momentos dessas transformações sociais, uma mudança de percepção sobre espaço e tempo que vai influenciar muito na mentalidade das pessoas. Então, se anteriormente as pessoas eram guiadas pelo ciclo natural, né, era dia e noite, que organizava todo o tempo das pessoas, com a energia elétrica, né, com o relógio de ponto, todo esse cotidiano, né, dentro e fora do trabalho, ele vai ser modificado. E essa segunda questão, ela vai trazer também uma outra modificação, uma modificação posterior a respeito dessa noção de tempo de trabalho e espaço de trabalho. Então, vamos fazer aqui uma leitura do enunciado. A segunda questão, ela começa dizendo assim: uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho
é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e do lar. O tempo de trabalho e o de não trabalho. Então, esse primeiro período aí, essa primeira frase do enunciado, eu gostaria de chamar a atenção primeiro, antes da gente ir para as questões de mudança de espaço e tempo, para um termo que é o termo flexibilização. Flexibilização. A gente precisa entender o contexto desse... Você conversa comigo, então não quero saber se eu quero. A gente precisa entender o que significa esse conceito. Flexibilizar significa, quando você vai olhar no dicionário, tornar menos rígido, né? Tornar as coisas mais flexíveis, né? Mais moldáveis. Só que quando esse conceito ele está aplicado dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo do trabalho, ele pode adquirir outras características, ele pode adquirir outro sentido, é o que a gente chama de um termo polissêmico. Então, quando normalmente a gente, principalmente contemporaneamente, nós vemos o termo flexibilização associado ao mundo do trabalho, é preciso ter um pouco de cuidado, porque muito provavelmente ele vai estar associado à perda de direitos, à precarização dessas relações de trabalho, à intensificação da exploração da classe trabalhadora. Então, vocês precisam atentar para o contexto que está sendo empregado o termo flexibilização. Combinado? Então, agora que a gente já entendeu, vamos para o que a questão está pedindo sobre essa mudança da relação espaço e tempo. Então, a gente está vendo aí, continuando a leitura, que esse enunciado está tratando do legado da terceira revolução industrial. Então, está falando daquilo que o professor Magno já mencionou na primeira questão, que diz respeito à tecnologia, e ele continua. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa, mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais. O trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. Então, aquela fronteira muito clara que nós tínhamos na primeira Revolução Industrial de separar espaço doméstico, espaço de trabalho, tempo livre, ela se perde, ela dilui-se nesse momento em que a questão está sendo trabalhada. Basta a gente lembrar, por exemplo, como é a jornada de trabalho dos professores, né? Já que a gente está aqui fazendo um aulão remoto. Então, os professores trazem muito mais trabalho para casa do que, na realidade, eles fazem no espaço de trabalho. Outra coisa que a gente pode fazer relação nessa questão é o trabalho remoto. A gente está passando por um momento de pandemia e de isolamento que ainda se mantém e que transformou as relações de trabalho, né? Muitos trabalhadores e trabalhadoras passaram a trabalhar no home office. Então, o que isso acarreta para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras que estão vivendo no mesmo ambiente que estão trabalhando? Que tipo de novas relações com o trabalho eles e elas vão manter. Então, é uma questão muito interessante para a gente pensar isso. Então, para a gente continuar e finalizar o enunciado, ele diz assim: é muito comum o trabalhador estar de plantão para o caso de a empresa ligar para o seu celular ou pager, né? Hoje a gente utiliza muito mais as redes sociais, então é bem normal o teu supervisor, o teu patrão mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Então, ele finaliza: a remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. Então, a gente precisa lembrar de uma coisa que é fundamental. Quando a gente está pensando em salário, a gente está pensando o salário como resultado, né, o pagamento pela compra da força de trabalho. Então, mesmo em casa, se você está à disposição da empresa, significa que o trabalhador está ali disponível, trabalhando sem receber essa remuneração. Então, é importante que vocês considerem isso. O que isso significa do ponto de vista marxista? Uma intensificação da exploração, uma intensificação aí dos mecanismos
do mecanismo de mais-valia. Então, é importante que vocês considerem esses vários aspectos. É uma questão que dá a possibilidade da gente pensar em muitas nuances para resolvê-la. Então, o cerne da questão é entender como os mecanismos, né, como as mudanças tecnológicas, eles vão impactar nessas novas relações de tempo e trabalho. E, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção apenas para essas questões de como esse legado da terceira revolução industrial, né, a informática, a robótica, a eletrônica, a internet, mais contemporaneamente as redes sociais, elas são utilizadas pelo mundo do trabalho, pelo mercado de trabalho, não para melhorar o cotidiano da classe trabalhadora, né, como pensou Paul Lafargue, ou como pensou Domenico De Masi, né, que é um sociólogo italiano. Não, mas elas estão sendo utilizadas com outra perspectiva. Então, o enunciado da questão, ela pergunta, a relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentado no texto implica o quê? Então, acho que vocês já devem ter tido aí uma noção do que essa questão está querendo dizer, e eu passo agora a palavra, antes de irmos para a resposta, para os meus colegas. Bom, eu vou falar bem rapidinho antes de Magno, talvez ele se prolongue um pouco mais. Como Michele falou, é uma questão que fala sobre a terceira revolução industrial. Aí, queria só falar um pouco a gente tem 3 etapas da revolução industrial, né? Assim que a gente divide a revolução industrial em 3 etapas, certo? É que deu um bug aqui, voltou. Não voltou, saiu de novo. Mas, enfim, a terceira revolução industrial, como Michele bem falou, ela traz algumas inovações. Cada revolução a gente pode marcar dessa forma, assim, cada uma traz alguma modificação, traz modificações, né? Certo? A robótica, a genética, a informática, telecomunicações, e principalmente aí a gente está falando de um aumento significativo na diminuição das distâncias, né? E acho que é isso que a questão trabalha, principalmente a questão de você estar disponível e o seu patrão conseguir falar com você a qualquer momento do dia. E é bom lembrar, como eu falei na questão anterior, que uma das principais mudanças com a Revolução Industrial vem com a questão do tempo, né? Principalmente porque o trabalhador vende sua força de trabalho e também vende o seu tempo. É basicamente isso que a gente vende para trabalhar. Nós estamos vendendo o nosso tempo. E aí a questão fala exatamente sobre isso. Certo? Eu vou passar para Magno e se eu tiver alguma coisa para falar de novo, eu volto a falar, porque eu vou resolver um problema aqui rápido. Na verdade, essa questão ela é muito boa para a gente ficar comentando muita coisa em cima dela. Assim. Retomando um pouco do que eu já falei anteriormente, e até que Michele também retomou quando ela começou a comentar essa questão, que ela usou Max Weber, né? E Max Weber está muito presente a ideia do desvelamento do ser. Ele fala isso comparando a modernidade com outras épocas. Mais uma vez, eu retomo esse aspecto aí. Uma figura da literatura que eu gosto muito é Dom Quixote. Dom Quixote se situa justamente na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Qual é o aspecto ali meio dramático, meio cômico de Dom Quixote? É que ele já está entrando na modernidade, mas ele ainda está lutando contra dragões, contra monstros, contra seres alados, está querendo salvar a princesa, quando, na verdade, né, esse mundo de fantasia, né, que talvez fosse presente lá na Idade Média, tal, já tinha passado. Né? E Dom Quixote estava lá ainda. Então, ele não se deu conta que esse véu, né, houve um desvelamento aí. A realidade agora é outra. Né? Essa realidade onde cada vez menos há a separação
do que é do espaço comum, publicizado muitas vezes, que era um ambiente de trabalho, e do que era próprio apenas do espaço privado, de você ir para sua casa, descansar, enfim, viver aquele momento com a sua família, ou sei lá com quem. Outra coisa, né, aí já uma coisa bem contemporânea mesmo, essa questão de diminuir as distâncias, né, geográficas através das tecnologias. Um autor que ele é muito falado hoje em dia, né, criticado às vezes com razão, mas eu acho que ele é sobretudo mal compreendido, que é o Bauman, né, que é um sociólogo também, quando ele vai falar daquela tal da modernidade líquida, né, que as pessoas já levam tudo isso para a questão dos relacionamentos, que os relacionamentos não são duradouros, pega aquela frase dele muito famosa, os relacionamentos, nada hoje é para durar e tal, e tem um monte de gente escrevendo em cima disso, mas se esquecem que, antes de tudo, o debate sobre Bauman é o debate sobre o capitalismo que acontece hoje em dia, e ele vai tentar mostrar que é justamente isso, né? O capitalismo meio que dá culturas, o pessoal brinca, né? Xing Ling, assim, as mercadorias elas são feitas para se fragmentarem rapidamente e você rapidamente comprar outra, né? É aquela questão da obsolescência programada, tá certo? O capitalismo ia ser cada vez menos dessa coisa de uma fábrica ter muitos hectares de terra, a Chevrolet ou a Volkswagen fazer um carro para durar 3, 4 décadas, como inicialmente era a ideia, né? Quanto mais fosse duradouro a peça, mais ela iria vender. É isso aí, né? Com as novas tecnologias, isso foi se modificando. Não, tudo é feito para durar cada vez menos. Era isso. Professor Edinardo, por favor, dê sua contribuição. Está nos ouvindo? Michele, você está me escutando, Michele? Sim, pode falar, professor, estou. Pode Problema fazer de seu som, comentário. rapaz. Agora estamos te ouvindo, Edinardo. Pode falar. Essa questão é minha, mas eu estou com problema de som. Estamos ouvindo. Estão me escutando? Sim, estamos. Estou com problema de som, não tenho feedback. Ah, o senhor não está ouvindo? O senhor não está nos ouvindo? Eu vou continuar, tá, gente? Continuo? Escutando, Michele? Continue, Michele, ele não tem como nos ouvir. Puxa, que problemão. Estou com problema de som. Mas nós estamos ouvindo o senhor. Está me escutando? Sim, estamos. Pode fazer seu comentário, professor. Bom, eu vou continuando, gente, enquanto o professor resolve o problema de áudio dele, para retomar a sua fala do professor Magno e já irmos para a resposta, porque ele estava falando exatamente de como a tecnologia diminui o tempo, né? Então, essas tecnologias da informação e comunicação, elas vão atuar de uma forma muito intensa na nossa vida, de uma maneira geral, obviamente, e também dentro das nossas relações de trabalho. Então, é importante que a gente entenda. Quando eu citei o Paul Lafargue, ele escreveu um manifesto chamado O Direito à Preguiça, era genro do Karl Marx, e quando eu citei também o Domenico De Masi, que é um sociólogo italiano que escreveu um livro chamado O Ócio Criativo, eles estavam exatamente tratando a respeito de como a tecnologia ela poderia servir para a emancipação da classe trabalhadora, ou seja, para tornar o trabalhador mais livre dessa jornada extasiante de trabalho e com a possibilidade de poder usufruir melhor e com a sua família, com os seus entes queridos. Compartilhar o vídeo, não?
que é o que a gente chama de tempo livre, é o tempo que a gente está fora das nossas obrigações de trabalho. Entretanto, não é isso que nós percebemos, e a resposta da questão, ela traz exatamente o questionamento que esses autores fazem sobre o uso da tecnologia dentro do mercado de trabalho. Então, quando ele diz a relação entre mudança tecnológica e tempo de trabalho apresentada pelo texto, implica, né, essa questão é muito interessante para a gente discuti-la, mas a resposta também é muito clara. Então, a letra A, prolongamento da jornada de trabalho, né, porque o trabalhador, a trabalhadora estará em casa, não estará no trabalho, mas estará 24 horas disponível para esse trabalho com a intensificação da exploração. Porque muitas vezes esse tempo disponível no ambiente doméstico, ele não é remunerado, né? Como eu já disse anteriormente na minha fala, não é remunerado, e como o salário é o preço pago pelas horas trabalhadas, é uma forma de você explorar ainda mais a classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras, de forma que se intensifica aí a produção da mais-valia, que é um conceito marxista. Inclusive, a gente pode dizer que seria a mais-valia absoluta, né, com a intensificação das jornadas de trabalho. Muito bem, deixa eu passar aí para a terceira questão. Escutando, Michele, terceira questão? Sim, é a sua questão, professor. Pode iniciar. Edinardo, você fechou o áudio. Está escutando? Agora sim. Estamos. Estou sem feedback. Estamos escutando, professor. Problema de som, estou com problema de som, não estou escutando. Mas nós estamos, então o Vocês senhor estão me pode escutando? falar. Michele, dá um ok para estar escutando. Ok, estamos escutando. Ok. Está escutando? Ok, valeu. Pedi para de som até agora. Pedir desculpas, não é? Principalmente nosso futuro acadêmico do ZILED. Rapidinho, antes dessa minha questão, eu gostaria de comentar que o colega Magno estava fazendo a inserção das palavras dele. O colega Magno citou de forma bem suave a questão da valorização do ócio, né? Esse ócio que para os gregos, para os antigos, tem um valor, porque é o momento de pensar, é o momento de criar, ao passo que o trabalho, né? O trabalho discutido lá na primeira questão, rapidinho, tomando essa fala, o trabalho era para mulheres, escravos e servos, né? Então, você vê que era a valorização do trabalho de produção, né? Se bem que pensar da época havia produção. Então, eu teria colocado isso na questão. E teria colocado também a questão do minifúndio, a caracterização do minifúndio e a produção da sua existência, né? E, logicamente, nessa posição de subsistência, havia a exceção das famílias, né? Não havia, por exemplo, trabalhadores de comunidades, a comunidade local, e as famílias, então, produziam ali apenas para subsistir. Bacana? Peço perdão, porque na primeira eu deveria ter falado isso, tive problemas disso até agora, mas agora dá para a gente tentar desenrolar. Então, vamos para a nossa terceira questão. Antes de começar a terceira questão, eu gostaria aqui de dizer um detalhezinho sobre a segunda, que é impressionante com os nossos três colegas possuem o domínio, né, aquilo que estão se apoiando para passar para o nosso futuro acadêmico do ILA. Então, nessa questão, a gente precisa levar em consideração a questão da transformação, né? Que transformação é essa, né? Aí, por exemplo, a comunicação, ela transformou o planeta, ela encurtou o planeta. E aí está o processo de globalização, tá bom? É o início do processo de globalização e a ratificação, quer dizer, a confirmação do processo de globalização, né? Que é muito importante, aí que está na questão, está entre linhas. Eu acredito que o nosso aluno lendo bastante, ele vai conseguir o entendimento disso. Então, agora nós vamos à nossa terceira questão. Bacana? É preciso, antes de começar a dar uma olhada nela, falar a seguinte coisa.
Durante essa época, né, o Brasil ainda estava embrionário no seu processo de industrialização. Né? O Brasil estava por uma, dizer assim, um conjunto de mudanças que levavam o país a um futuro, entre aspas, vamos dizer, né? Porque na época era o que demonstrava, né? Nós estávamos aí saindo de Dom Luiz para Getúlio, e aí as mudanças eram, lógico, as mudanças na questão da produção do espaço do Brasil, porque o espaço da política, aí eu acho que nós vamos encontrar algumas coisas feitas na época e que não era muito legal, né? Mas tudo, vamos para a questão aí, para a gente desnudar o cerne da questão, né? A essência da questão. Então, nós tínhamos aí no período em que o Brasil estava se avolumando, com muita vontade de construir, talvez, um cenário de um país que fosse realmente um país desenvolvido, né? A gente abria as ferrovias, lógico que depois veio o interesse por rodovias, que é mais rentável para alguns grupos, mas a gente abria essas questões. O Brasil, lógico, ele era embrião na questão da ação industrial. Tinha indústria de cosméticos, indústria de tecido. Bacana? Então, era esse período, a constituição desse período, a conformação, o que estava acontecendo nesse período. Né? Então, vai aparecendo coisa, muita confusão, né? Muita gente sem direito. Aí, agora, eu vou dar uma orazinha aqui rapidinho, para poder discutir as ações. Diz assim, a relação de trabalho compõe uma estrutura complexa. E complexa. Complexa quer dizer, há um embrimento de complicações, de situações que devemos ponderar e resolver, em que cada elemento se ajusta. Por isso que é bom, na relação de trabalho, esse nome relação. Quer dizer, tudo você pode acionar. Então, tudo se ajusta aos mais. Bacana. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem, quer dizer, dessa vasta composição. A presença de representantes claristas, aí nós conhecemos vários, né? Diretor, representante de sindicato, as trabalhadoras sempre tem que representar. Legal. Na composição dos órgãos de justiça do trabalho, é também resultante de montagem da regulação. O que a gente viu lá, quando começou a ler a questão, né? São todas as situações, preciso que se crie grupos e esses grupos tenham representantes capazes de equacionar problemas que surjam para cada categoria trabalhadora. Olha, essa época aí, logicamente nós estamos aí no período de Getúlio, essa era uma época conturbada com relação a lutar pelos direitos trabalhistas. Depois vamos dar um detalhezinho aí. Então, havia essa composição para que se regulasse as divergências, né? As diferenças. Né? Alguém queria mais vontade, alguém levava menos, e assim íamos regular. Bom, então, a justiça do trabalho é também resultante da montagem da regulação. O bem normativo também reflete. O que é o bem normativo? Bom, vamos ver uma lei, um conto de lei. Isso ia ser um poder normativo. E o governo está com a sua intervenção. Então, o poder normativo também reflete essa característica. Característica de quê? De normatizar, né? De regular. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só ensejou no ambiente político Estado Novo, instaurado a partir de 1987. Já, o que é que nós temos aqui? A Justiça do Trabalho, bacana. Qual o grande feito? Eu não diria só um, né? Mas diria um grande feito para o trabalhador. Bom, nessa época, nós logicamente temos conhecimento de que Getúlio Vargas acaba com a sua equipe criando a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. E ele também, apesar dos feitos dele, ele também vai prover a reunião de sindicatos, a regulação de representantes sindicais. Então, esse era o furor, esse era a vivência da época. Bacana? Aí, a questão diz assim, a criação
da referida instituição estatal, a conjuntura histórica abordada tem por objetivo. Então, a criação da referida instituição estatal. O que era a referida instituição estatal? Né? Conjuntura histórica. Então, nós tínhamos essa instituição estatal, ou seja, o Estado agora se voltava na tentativa da regulação dos problemas entre trabalhador e patrão, ou entre sindicato, trabalhador e patrão, que é uma relação tríade, né? Uma relação em 3 campos. E aí ela quer que nós analisemos, né, dentro da conjuntura histórica abordada pela questão, qual seria o objetivo dessa criação das instituições estatais. Tudo bem? Aqui, se algum colega quiser acrescentar algo, antes de eu passar para a análise de cada botão, se faz bem. Se não, eu vou seguir. Passa o ok aí, Michele. Eu gostaria rapidamente, professor, de alguém quer acrescentar algo? Oi? Eu gostaria de trazer rapidamente para os meninos e para as meninas que estão assistindo. Vamos prosseguir, né? Bom, então, diante dessas instituições estatais, nós vamos procurar um objetivo que vá satisfazer, né, a equação que seria as divergências do trabalho dessa época, em que o contexto, a questão está pedindo. Né? Na opção de número A, ele vai dizer que seja para legitimar os protestos fabris. Aí eu faço uma pergunta. Será que eram só as fábricas que tinham que equacionar esses protestos? Então, existem assim, algumas coisas, algumas nuances nas opções, que o nosso futuro acadêmico do Zila já pode ver como errante, ou algo que pode ser minado. Né? Então, será que eram as fábricas que queriam legitimar protestos? Então, essa opção ela logicamente, o aluno do Zila, ele já vai perceber que ela está aí falseando, tentando armar para cima do aluno. Ela sai. Né? Nós vamos aqui pular a opção B, tá certo? Vamos pular a opção B. Aí, por que vamos pular a opção B? Porque essa questão de número D, essa opção número D, ela dá uma nuance que vai entrar elementos que eu vou falar para você. Né? O pensamento liberal vem lá da Europa e aí é assilado rapidamente por quase todos da América Latina, tanto os que se tornavam independentes. Né? Então, nós temos essa nuance. Então, aqui, ó, eu vou pular B. Então, vamos aqui para C. Oficializar sindicatos plurais. Será que era só isso? Né? Será que a instituição estatal teria por regulação somente esses sindicatos plurais, que eram a quantidade de sindicatos postos na época? Também, né? E a questão de assegurar os princípios liberais. Princípios liberais que vinham, logicamente, as ideias da Europa. Não, o contexto da instituição estatal estava dentro dessa conjuntura, desse pensamento. Né? E a opção é justificar os salários profissionais. Olha, se só para justificar os salários profissionais, ela estava bem na época, né? Então não tem sentido bem, né? Aí vamos a B. Vamos ver se ela é a B, vamos ver ela que satisfaz a questão. Diz assim, ordenar os conflitos laborais. Gente, sindicatos de tecido, de produção têxtil, sindicatos de produção das oleaginosas, sindicato da produção de cosmético, a embrionária tríade do ABC paulista, né? Hoje ABC, né? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema, quer dizer, as fábricas de automóveis, as montadoras de automóveis. Então, a partir dessa época aí, eram esses grandes conflitos. E, meus grandes amigos, com certeza vocês vão marcar a opção de número B, como sendo a opção
aceita pelo contexto da questão. Bacana? Algum amigo quer fazer algum comentário? Vamos para os comentários, gente? Antes de passar para 4. Bora. Então, eu vou falar bem rapidinho, Daniel, porque o professor acho que não estava me ouvindo e ele pegou direto. E é bem rapidinho mesmo. Gente, olha só. O enunciado fala da justiça do trabalho, certo? Então, eu tenho 2 contribuições que eu gostaria de fazer, que eu acho que vai nos ajudar a pensar em como responder a essa questão. Primeiro, deixa eu pegar aqui meu livro que eu ganhei para mostrar, meu livro maravilhoso, porque tem a ver com esse filósofo político que a gente já tratou sobre ele no primeiro aulão. Então, quando você pensa, mesmo que você não tenha estudado esse período histórico da história brasileira, quando você pensa nas contribuições da tripartição de poderes pensada pelo Barão de Montesquieu, você pensa que há 3 poderes distintos com funções separadas: legislativo, executivo, judiciário. Para que serve o poder judiciário? Então, o Poder Judiciário serve para arbitrar os conflitos, né? Para resolver, para mediar, para solucionar os conflitos que ocorrem tanto entre os cidadãos ou entre os cidadãos e a instituição estatal. Então, se você apenas lembrar das funções dos 3 poderes, isso já vai te ajudar a responder a essa questão. E a outra contribuição é que vocês leiam, porque quando vocês leem, vocês constroem um vocabulário que vai ajudar vocês muito a responder as questões do Enem. Por exemplo, o que são conflitos laborais? Se você sabe que labor, labuta, atividade produtiva, ofício, todos esses termos são sinônimos de trabalho, isso também te ajudaria muito a encontrar a alternativa B como resposta para essa questão. Professor Daniel. Teve uma hora que eu caí, pode ser que eu repita alguma coisa, mas não foi. Bom, também falar rapidamente, é uma questão que eu poderia dar falar muita coisa, né? Principalmente sobre Getúlio Vargas, mas eu gostaria de apontar só algumas coisas. Primeiro, só lembrar que a gente está falando do período da Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, certo? Onde Getúlio Vargas permanece no poder, né? Certo? O professor Ednardo falou da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, né? E nunca é demais lembrar que nesse período de Getúlio Vargas a gente tem a CLT, a gente tem a ampliação do direito do voto às mulheres, né? E é bom a gente lembrar que tudo isso não é uma coisa dada por Vargas, né? Porque ele é benevolente, é uma pessoa muito boa. A gente está falando dos trabalhadores na questão das greves. A gente teve a greve geral de 1917, né? A gente teve greve em todos os períodos. Inclusive, quando a gente fala de Getúlio Vargas, geralmente costumamos pensar que justamente por ele ser essa pessoa que fez a CLT, que fez instituiu, né, essas leis trabalhistas, a gente acaba pensando que nesse momento a gente não tem conflitos laborais, né, conflitos entre trabalhadores, não existem greves, só que nesse momento é um período também de muita agitação, não é um período tão simples. Inclusive, a gente viu há uns 2 anos na Olimpíada de História um documento. Travou, Daniel, travou seu áudio e... Hoje a conexão está ruim para todo mundo. Era um documento de greve. Era um documento... Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, então eu vou só voltar só um pouquinho. Eu estava falando da questão de Getúlio Vargas não ser uma pessoa, não que não ser, mas que a gente sempre acreditar na benevolência de Getúlio Vargas, e até aí, vocês me ouviram, não? E que eu estava falando que a gente tem um caminho longo de luta de trabalhadores para conquistar, né,
às leis trabalhistas. A gente tem uma luta muito grande das mulheres para conquistar o direito ao voto, então isso é bom sempre deixar muito claro, que a gente não está falando de simplesmente uma benevolência de algo de um gestor que era bom e que era sensível às todas as causas, e por isso ele fez todas essas coisas boas para o trabalhador. Enfim, a gente está falando de um período de muita luta. E o que eu estava falando, eu acho que foi o que travou, é que há uns 2 anos a gente viu na Olimpíada de História um documento que levou a gente justamente a questionar sobre isso. Era um documento de 1934, que era uma ficha que a Polícia Civil tinha para preencher caso houvessem greves. Isso nos leva a pensar que durante esse período do governo de Getúlio Vargas não há uma diminuição das greves ou de luta dos trabalhadores, né? De toda forma, continua ainda ocorrendo essas disputas, né? Só para ficar bastante claro. E a gente tem, principalmente nesse contexto da CLT, da Justiça do Trabalho, a gente tem um Estado Novo, que é uma ditadura, né? Getúlio Vargas passa ali a partir de 1937, institui uma ditadura e ele precisa também se legitimar no poder. Então, algumas dessas da CLT, da criação da Justiça do Trabalho, ele faz também pensando na questão de se tornar ou de ser uma pessoa bem vista, né, pela sociedade, vista tanto por trabalhadores como por patrões. E como o professor Edinardo já respondeu a questão, a ideia de Getúlio Vargas, principalmente na questão da justiça do trabalho, era diminuir, né, as tensões entre trabalhadores e patrões. Ou seja, seria também uma ideia de tentar diminuir as tensões das lutas de classe, né? A gente está falando do período de Getúlio Vargas, por exemplo, se mantém no poder em 1937 com a desculpa de que o comunismo está ali bem próximo para invadir o país, né? Era isso. Marino, antes de você falar, a Vitória disse que desconsiderou a B. Depois eu queria saber por que você desconsiderou, Vitória. Só isso. Tem que ter segurança, não pode se enrolar muito não nas questões, não pode inventar de muito não, não pode passar do ponto da interpretação não, senão a gente começa a ficar em dúvida, inseguro e suar e erra. Mas não, eu só queria, esse final aí de Daniel foi perfeito, né? Porque Getúlio Vargas, ele se manteve no poder em 37 com a desculpa de que os comunistas iam invadir o Brasil, se eu não me engano, com Prestes na época, né? Porque, assim, a influência inglesa liberal, e até comentando uma das alternativas como uma das alternativas absurdas, né? Era justamente contra a intervenção estatal, regulando, inclusive, as relações trabalhistas. Então, assim, no Brasil isso sempre foi muito forte, assim, tá certo? E muito forte, mas também cheio de contradições. Por exemplo, qual é a ideia de liberalismo, né? Original lá dos ingleses, de John Locke, né? É que o Estado deve intervir o mínimo possível nas relações entre os indivíduos, tá certo? E isso vai sobre questões de comportamento, se o comportamento do sujeito não está afetando ninguém, ninguém deveria se meter, nas relações trabalhistas, enfim. Só que há muita contradição. Por exemplo, hoje em dia se fala, tem muitos liberais, por exemplo, no Brasil, se dizendo liberal, mas que apoia ditador. O nosso atual ministro da Economia, que se diz um neoliberal radical, ele foi economista da ditadura de Pinochet, no Chile, uma das ditaduras mais sanguinárias, sangrentas da América Latina. Então, assim, isso é algumas arestas que a gente tem que aparar. John Locke, né, o inglês lá do século XVII, século XVI, não vou lembrar bem, ele pregava o tiranicídio. O que é que isso quer dizer?
que se um governante ele quiser virar um tirano e começar a perseguir o povo livre, que tem a liberdade em todos os aspectos da vida assegurado, deve matar o tirano, né? Deve mandar o tirano para a guilhotina, para a fogueira, ou para esses outros ambientes muito agradáveis aí. Era só isso que eu queria comentar. Acho que já pode ir para a quarta, né? Para a próxima questão, até porque estamos avançando no tempo. Gente, rapidinho, tá certo? Essa questão é bem simples, assim como a outra questão que eu peguei no outro aulão, repito o comentário. É uma questão que, se você sabe ler bem, interpretar bem, não precisa ter nem estudado nenhum autor, assim, especificamente, para resolver a questão. É uma questão que também trata das relações de trabalho, só que ela traz um aspecto que eu acho importante aí também, que é o aspecto de que, assim como vários espaços sociais são machistas, as relações de trabalho, historicamente, também foram machistas, né? E para isso aí traz duas notícias, digamos assim, né? E a partir daí trata a questão. Então, assim, antes de tratar dessa questão especificamente, eu queria só lembrar, né, que essa questão é de 2016. Um ano antes, no Enem de 2015, houve uma questão sobre Simone de Beauvoir, uma filósofa, pensadora, literária francesa, tá certo? Uma das contribuições do pensamento de Simone de Beauvoir foi justamente sobre esse lugar que, historicamente, foi dado à mulher na sociedade. Claro que esse dar o lugar à mulher, sempre de uma forma arbitrária, né, muitas vezes opressora, por causa do poderio dos homens. E aí, Simone de Beauvoir, ela desenvolveu as ideias dela falando de um segundo sexo. Inclusive, um dos livros mais conhecidos dela se chama esse, O Segundo Sexo, para falar dessa trajetória que foi muitas vezes dada à mulher, inclusive de forma violenta. No Segundo Sexo, ela tem um trecho aqui que está nesse livro chamado O Segundo Sexo, que inclusive era esse fragmento de texto da questão de 2015, onde ela diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino, seja biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Não tem nenhuma questão anatômica dada pela natureza que seja isso que, de fato, vá definir o lugar que a mulher ocupa nas sociedades e ocuparam historicamente. Ela vai dizer, o que então? É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino, né? Dizendo que, historicamente, essa violência e esse lugar de destaque que o macho tomou, digamos, na base do punho, né? De certa forma, precisou castrar muito as potencialidades da mulher, dizendo qual é o lugar que cabia a ela, né? Você vai servir para procriar, né? Para criar os filhos, para cuidar do trabalho doméstico. E sempre que a mulher se revoltava contra isso, havia uma resistência muito violenta, né? Sempre que as mulheres tentavam reformar isso, havia um movimento de contra-reforma muito violento às vezes, né? Então, essa questão trata um pouco sobre isso, né? Primeiro, traz aí um cartaz de uma propaganda de algumas décadas atrás, né? E aí traz era uma propaganda de um detergente, e tem aí a foto e o slogan da propaganda, né? Tem aí, tradução: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Então perceba o peso machista, né?
misógino, inclusive, que existe uma propaganda dessa que circulava normalmente, eu acho que é nos Estados Unidos, mas que circulava há algumas décadas atrás, certo? E aí, isso se referindo ao texto 1, né? E o texto 2 diz assim, metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Aí diz assim, até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais, né? E aí tem disponível, inclusive, se você for nesse acesso, você vê esses comentários aí que machistas, misóginos e criminosos muitas vezes, né? Então, a questão vai dizer, né? A comparação entre o anúncio publicitário de 1968, tem aí, né? Cerca de 50 anos atrás, e a repercussão da notícia mostra Antes da gente escolher a questão certa, eu vou passar para os colegas fazerem os comentários cabíveis. Quem se propôs. Gostaria de fazer a seguinte colocação. A questão histórica, né, é a questão da diluição, vamos dizer, entre aspas, né, botar entre aspas, da questão da mulher. Eu trabalhei muito em empresa privada, um pouco antes de entrar no serviço público, e vi, eu testemunhei, né, eu estava lá, não foi que me contou, não é? Eu vi essa discriminação, eu percebi essa discriminação. E é lógico que, aos olhos dessa sociedade, como é que nós vamos mudar isso? E aí eu vou aqui ser um pouco atrevido. A sociedade não tem condição de mudar isso. Agora, a escola tem condição de mudar. Logo que haverá um longo prazo, né? Mas a gente vai combatendo devagarinho, combatendo quando a gente vê alguma atitude contra, quando a gente vê algo que menospreze, aí entre aspas, novamente, a questão do feminino. E eu, por exemplo, sou um cara que eu acredito no poder da escola a mudar esse tipo de coisa. Eu acho que todos os meus colegas, eles dentro de sala de aula, ao perceber ali um trato mais pesado com o menino, com o outro, acho que a gente entende. Eu acho que vai lá e entende, olha, faz isso, né? Muda aí, cara, respeito, tal. Quer dizer, eu acho que a escola tem esse poder. A sociedade em si, lamentavelmente, não é? Então a gente, dando uma olhada rápida assim, no Rio Grande do Norte, 150 mil eleitores. Você tem aí o quê, né? Você tem aí as representações de mulheres. Vamos pegar aqui quantas vereadoras nós temos, né? Dos 23 ou 21 vereadores, talvez nós tenhamos aí 6 mulheres a 8. É mínimo, né? Não é uma participação, é demais. Aí vamos para as câmaras, também mínima. Mas eu acredito no enunciado da questão, trazendo essa questão da discriminação, trazendo essa questão do menosprezo do trabalho menino. Eu acho que nós, dentro da escola, a escola é quem vai ter papel futurista de mudar esse processo, de fazer com que a valoração, porque, olha, a gente fala valorização, eu acho tão frio, não é valorizar a mulher, é colocá-la no local correto, igualdade, de equivalência com o homem. Isso é correto. Mas quando a gente fala valorizar, é tão pequeno, né? Não, eu quero igualar. Por que iguala? Lógico que as questões históricas, elas têm esse peso. E diante do que a gente leu na questão, eu acho que a equipe de humanas está de parabéns, porque as questões estão bem brincadas, né? Elas estão bem relacionadas. Nós estamos discutindo a questão de gênero, né? Então, assim, trazendo para a questão, a escola tem esse papel de mudar esse quadro. Vou passar a palavra para o outro. Deixa eu só contribuir rapidamente. Espero que estejam me ouvindo, que a minha internet hoje também não está tão boa.
Então, é uma questão sobre movimento social, né, no caso, feminismo, e sobre gênero. Então, é uma questão que alguns professores, né, alguns especialistas dizem que pode ser que não seja abordado dentro do modelo de Enem que nós temos hoje. O professor Magno falou muito bem a respeito da questão sobre a Simone de Beauvoir, que foi em 2015, né? Nessa edição, nesse segundo aulão, nós escolhemos questões de 2009 a 2016, e a última vez que caiu uma questão sobre gênero foi na edição do Enem de 2018. Então, há aí segundo os especialistas, há alguns temas que muito provavelmente não serão abordados, né, pelo viés que hoje o exame está se encaminhando, e gênero é uma das questões. Entretanto, é um assunto muito importante para a gente discutir socialmente, porque o que é gênero, né? O professor Magno já começou a caminhar muito bem por essas explicações. O gênero não é algo inato, né? Se vocês lembram lá, quando nós estudamos processo de socialização no primeiro ano, a gente aprende que nada no nosso comportamento é inato, ou seja, nada nasce conosco. O gênero é, então, resultado de uma construção social. Por isso que a Simone de Beauvoir vai dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, o gênero é exatamente como nós seremos socializados no que diz respeito às expectativas da sociedade, do que ela constrói a respeito do ser homem e a respeito do ser mulher. Então, essa é uma questão que vai lidar a respeito exatamente disso. Então, por que é importante a gente estar discutindo gênero e por consequência, desigualdade de gênero dentro de um aulão que trata a respeito de, essencialmente, das relações de trabalho? Porque a gente precisa entender que a desigualdade de gênero, aliás, essa desigualdade de gênero, ela não vai estar apenas nas relações entre homens e mulheres no que diz respeito à socialização. Ela vai perpassar as outras esferas da sociedade. Ela vai também ser levada para o mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem números, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que todos vocês que costumam apresentar seminários sabem que é uma fonte muito importante para fazer uma leitura estatística da população brasileira. Ele editou um caderno de pesquisa, né, sobre estatísticas de gênero, indicadores sociais de mulheres no Brasil, que trata um pouco de como essa desigualdade de gênero está presente, de como isso afeta o mercado de trabalho. O professor Adinardo mencionou sobre a presença da mulher na política. Então, hoje, segundo o IBGE, né, com dados de 2018, a população brasileira ela tem 51,7% de mulheres. E a representação feminina, né, no Congresso Nacional é de 15% na Câmara Federal e 13% no Senado. E essa discrepância no que diz respeito à representação da mulher nos espaços públicos e o quantitativo de mulheres que formam a população brasileira, ela se torna ainda mais desigual, né? Essa desigualdade de gênero se torna ainda mais intenso quando a gente olha para o mercado de trabalho. Então, seguindo aí, continuando os dados do IBGE, as mulheres recebem, em média, 20,5% menos que os homens dentro do mercado de trabalho brasileiro, mesmo elas possuindo maior tempo de escolaridade do que os homens, né? No que diz respeito à ocupação de cargos de chefia, apenas 39,1% dos cargos de gerência são ocupados por mulheres. Então, é uma questão que faz a gente refletir sobre como essa desigualdade de gênero, ela cria problemáticas sociais muito graves e que vão se ramificar por todas as áreas. Não é à toa que a gente vê números, principalmente nesse momento de isolamento de pandemia, números tão alarmantes no que diz respeito à violência contra a mulher no ambiente doméstico. Então, vejam, quando a gente está analisando os fatos da sociedade, né, as problemáticas sociais, a gente analisa separadamente, mas tudo está intrinsecamente relacionado. Então, é importante que a gente entenda o papel de discutir gênero, né? Como discutir violência contra a mulher é importantíssimo
para a gente construir uma sociedade mais justa e igualitária, como discutir a desigualdade no mercado de trabalho é importante para que a gente faça uma leitura onde a mulher tenha o seu espaço reconhecido dentro da nossa sociedade. Então, tem apenas um outro termo que eu gostaria, sem me alongar mais, de fazer menção nessa questão, que é a ideia de estereótipo. O que é estereótipo? Né? Estereótipo é um rótulo, é uma imagem, né, que nós colocamos, que a sociedade constrói para determinado indivíduo, determinado grupo de indivíduos. Então, quando a gente constrói uma série de expectativas sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, que as mulheres precisam ser sensíveis, os homens precisam ser viris, as mulheres podem demonstrar sentimento, os homens não podem chorar. Então, a gente está construindo uma série de estereótipos que são extremamente perniciosos para a relação entre homens e mulheres e que vai disseminar essa negatividade por todos os outros ambientes da sociedade. Então, deixa eu passar, sem me alongar muito, que professor de Ciências Humanas fala pra caramba, deixa eu passar para o professor Daniel. Eu vou tentar também ser um pouco... não me alongar demais. Essa questão aí me lembra muito a questão da permanência na história, né? A gente trabalha muito com... Acho que no aula passado a gente falou também com ruptura, com permanências, e essa questão que me veio à mente principalmente foi a questão da permanência. Eu acabei de falar há pouco tempo sobre a luta das mulheres no Brasil, no mundo, questão do direito ao voto, principalmente aqui no Brasil. E aí, isso me lembra também um outro documento que a gente viu na Olimpíada, né, de História, que era um pedido de uma mulher na década de 1910, um pedido de alistamento para votar. Ela estava pedindo para votar e aqui no Brasil a mulher só vai ter esse direito mesmo na década de 30, mas na década de 10 ela fazia esse pedido. E no despacho, né, na decisão judicial, ele diz que no Brasil e na Constituição de 1891 não havia nenhuma proibição para que a mulher votasse. E, de fato, na Constituição não tinha nada explícito, não dizia que a mulher não poderia votar. Só que aí ele falava, na decisão dele, que o papel da mulher era reconhecidamente doméstico e não social. E aí isso perpassa por muito tempo, né? Eu acho que o texto 1, ele está falando, na minha mente, vem principalmente isso, essa questão do papel que a mulher exercia, né, na sociedade e nesse momento. E se a gente pensar ainda na atualidade, isso ainda constitui uma permanência, né? O texto 2 mostra isso para a gente, a questão da permanência da ideia de que a mulher ela não pode ser astronauta, por exemplo. E eu lembro também do filme que a gente assistiu, acho que há 2 anos atrás, que fez uma sessão na escola, que seria Estrelas Além do Tempo, né? Que além da questão a questão racial nos Estados Unidos, que ele também trabalha a questão de gênero. E aí, em 1968, a gente está falando exatamente do momento de Guerra Fria, né? Um ano após 1968, o homem vai à Lua, e a gente percebe que existem mulheres que trabalharam nesse projeto dentro da NASA, mas o que a propaganda está falando é justamente que o papel da mulher seria ir limpar, né, a Lua. Ou seja, esse seria o papel da mulher. Eu acho que eu não vou me alongar tanto por causa disso. Aí, lembrando também, só vindo, 1910 tem essa questão do papel da mulher, né, da justiça. 1930, também na Olimpíada de História, a gente viu um documento sobre a educação da mulher, que mostrava quais eram as disciplinas, era diferente, as disciplinas que as mulheres em determinada escola elas tinham. Ou seja, me vem realmente na cabeça essa questão da permanência, do como as mulheres são tratadas, qual o papel que a mulher é vista, né? E aí a gente fala, a notícia é de março de 2016 e a gente continua ainda
com as mesmas atitudes e pensamentos, né? Apesar de haver muitos avanços, ainda a gente continua ainda com as mesmas práticas, né? Pode ficar à vontade, Magno. Acho que o professor Daniel trazendo esse elemento, essa ferramenta de trabalho na história, né, que é a questão de entender a permanência, ele já meio que respondeu a questão, né? Então, assim, deixa eu só tirar aqui a janela, né, do enunciado. Então, a comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia mostra claro que é a questão né, gente? Elitização da carreira científica? Não. Tô brincando. Não, gente. Claro que não é isso, né? Era justamente aí nessa época, sei lá, 1968, e é um pensamento que permanece até hoje, essa coisa de que, não, trabalho bem feito é o trabalho que o homem faz, né? Porque nós, assim, justamente, é isso que a questão está querendo denunciar, né? Que isso é uma visão errada, violenta, né? Ideológica do ponto de vista de uma enganação, né? Ou seja, ideologia é aquela coisa que de tanto se falar vira verdade, né? Nesse sentido aí. Não é a qualificação da atividade doméstica, também não, né? E aí, mais uma vez, é um estereótipo, né? Faxina boa mesmo é aquela que uma mulher faz. Seria outro estereótipo aí. Ambição de indústrias patrocinadoras, também muito menos, né? Assim, o machismo, né, era tão presente que um produto não fazia nem, enfim, não tinha nenhum cuidado e fazia mesmo uma propaganda machista. Quando a gente vê hoje, por exemplo, que no que diz respeito a movimentos sociais, né, a luta por reconhecimento de grupos, isso hoje tem, inclusive, influenciado na publicidade, né? As marcas, os produtos estão tendo um pouco mais de cuidado em seus anúncios, né? E de tentarem ser mais... de ter uma representação mais coletiva, né? De que todos os públicos sociais se vejam naquela propaganda. Manutenção de estereótipos de gênero, essa questão, essa D aí, né, gente? Equiparação de papéis nas relações familiares? Não é isso exatamente também que a questão está tratando. Letra D, manutenção de estereótipos de gênero. É isso que esses dois textos, texto 1, inclusive tem uma foto, e o texto 2, eles estão tratando. Letra D, manutenção de estereótipos de gênero. Né? Feito isso, eu acho que agora a gente passa para as questões, perguntas. Tem perguntas, Adriana? Hoje a gente extrapolou o tempo, com certeza. Até agora, não, né? Mas tem aquela que você ia falar para... que a menina falou que erraria a questão, Michele? Você pode fazer uma leitura do chat, como você fez da outra vez, se for pertinente. Certo. Vitória colocou aqui, né? Pensei na B, mas pensei que estaria errado e desconsiderei. Droga. Eu vou retomar o que o professor Magno já disse. Vitória, confie em si mesmo. Então, não, se você acha que não mude. Por que você mudou? Por que você desconsiderou? Acho que vocês têm que confiar, gente. Acreditem. E se quiserem abrir o microfone, né, para poder fazer a interação. Fala aí. Também fique à vontade. Também para a nossa aluna Vitória, que, na verdade, ao ler o enunciado da questão, é preciso que se observe as entrelinhas, porque, às vezes, eu me lembro do professor chamado Matéria do Dinâmico, dizia a seguinte coisa, ele era professor de língua portuguesa, dizia, leia logo as opções, ele dizia, leia as opções, daí vá para a questão. É perigoso, porque, na verdade, o bom é você ler a questão, ler o enunciado, entender o enunciado, para você eliminar as questões absurdas, ou seja, as opções que estão completamente fora do contexto.
E respeito para minha amiga Vitória, que tudo é um começo, Vitória. Eu acho que você tentou, foi ótimo. Agora, preciso ler bem o enunciado para eliminar aquelas opções que são absurdamente do contexto do próprio enunciado. Se ater esse pequeno detalhe é muito importante. Sim, isso mesmo. Israel coloca, esse método ou forma de abordagem dos professores está bem didático e, por consequente, fácil de aprender. Boas leituras e interpretações. Vitória colocou aqui, né, que não associei com labutas, trabalho. Não associou com labuta com trabalho. Isso. Acontece, calma, é só ampliar o vocabulário. Adriana, chegou mais alguém depois dos nomes que você mencionou no início? Não, o Luan acabou saindo. Luan saiu, mas ele termina de ver depois. Acho que a gente pode se despedir, né? Isso mesmo, fazer as considerações finais. Deixa eu aproveitar que eu já estou com a palavra para fazer... Antes da despedir, deixa eu pedir desculpa pela quantidade de problemas que eu tive aqui com o feedback de vocês. Eu não conseguia ter som, eu não conseguia escutar vocês, que era o meu maior prazer era escutar esse top Zilamandi. Eu não consegui escutar, fiquei aqui horrorizado. Até com solucionar aqui o problema, que nada mais era do que um toque na tela do celular, um empurrãozinho de nada, e aí me fez participar. Eu queria essa desculpa, porque eu elencado aqui uma ação de opiniões, mas acho que valeu a aula maravilhosa em ter escutado esses três fantásticos professores dando esse aulaço, né, sobre a questão do tema trabalho. Valeu a pena. Eu agradeço. Obrigado. Acontece, professor. Nós todos estamos aprendendo a lidar com essas novas tecnologias. Não se preocupe, acontece com todo mundo. Gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz, eu adorei esse, eu gostei mais desse do que do primeiro. Acho que a gente vai se acostumando, vai aprendendo também. A presença de vocês e as perguntas que vocês deixam no site, no bate-papo e o apoio de vocês é muito bom. Obrigada por estarem aqui, Luan, Vitória, Stephanie, beijo para você, Stephanie, que está sempre conosco. Não sei se o Carlos veio hoje. E eu queria só, antes de me despedir, deixar uma dica para vocês. Vejam os colegas de vocês que já fizeram o Enem, foram aprovados nos anos anteriores. A gente tem uma taxa de aprovação fantástica para uma escola pública que vive com todos os problemas que nós vivemos. Então, leiam as redações deles, né, ou delas, e vejam que vocês podem aprender com os colegas de vocês. Porque a gente citou vários cientistas aqui, vários filósofos, vários sociólogos, e às vezes quem não está acostumado com a nossa dinâmica pode pensar que vocês não estão habituados a isso, mas vocês estão. Então eu lembro aqui do meu ex-monitor maravilhoso, beijo para você, Alan, que citou Bauman, que citou Freud, que citou Durkheim na redação dele, numa das redações que ele fez. Então, leiam os textos dos colegas de vocês. Nós temos alunos maravilhosos que já passaram por nossa escola e eu tenho certeza que vai acontecer o mesmo com vocês. Vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Estamos aqui disponível para tirar qualquer dúvida. Beijo, tchau, até mês que vem. Eu vou finalizar logo. Estava vendo que o Magno já estava se preparando ali, eu pulei isso na frente dele. Queria agradecer a todos vocês, né, que estão aqui, as meninas, né, que estão aqui, que se dispuseram tempo para participar da nossa aula. Queria dizer também que, apesar da gente não estar presencialmente e se encontrando, qualquer coisa que vocês precisarem, que vocês estão estudando, precisar de alguma coisa, de alguma dúvida, estou disponível, acredito que todos os colegas estão disponíveis para vocês neste momento, certo? E queria agradecer mesmo. E espero que vocês não desanimem, certo? Continuem estudando, estejam firmes e fortes aí para o Enem. E até mês que vem, novamente.
Pessoal, obrigado, viu, pela presença de vocês, pelo interesse, pela participação. Eu fico assim muito satisfeito, me sentindo assim muito realizado com esse momento. A gente vem aqui dar aula, né, mas acaba aprendendo muito também. Eu já falei isso no outro aulão, que a gente está aprendendo a fazer dessas ferramentas assim a nossa rotina, tá certo? E vocês, quando aparecem e participam e tal, isso aí deixa a gente muito grato, assim, vocês nos ajudando a melhorar. E faço das palavras do professor Daniel as minhas, assim, tem redes sociais aí, né, tem forma de encontrar, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer papo que queira bater sobre questões de filosofia no Enem, só procurar que a gente, sabendo, a gente tenta ajudar. Podendo, a gente tenta ajudar. E no mais, assim, bom final de semana para todos aí e se cuidem. Abraço forte. Professor Passa a Inácio. palavra. Ok. Agradecer bastante aí a galera do Zila. A gente sabe que os nossos futuros acadêmicos, nada é conquistado com muita facilidade. Entrar na universidade é uma questão de muita entrega, de muito interesse. Eu acredito muito na escola pública. Esse aluno sentar um pouquinho, ler um pouquinho, durante as aulas perguntar. Isso foi um pouco ativo, mas ainda dá para perguntar alguma coisa. E tem aí uma colega, se não me engano, Stephanie, falou sobre a pressão na prova. Stephanie, existem indivíduos que produzem melhor sob pressão. Não é o caso de todos. Mas, olha, a melhor coisa para pressão prova é a preparação. Se você lê um pouquinho todos os conteúdos que está aí fazendo o adorno, fazendo o agregado do que seria o contexto da prova do Enem, eu não tenho dúvida, Stefano, que você sai bem, tá? Durante esse período de prova, você vai ter que dormir um pouco mais, relaxar. Lógico, não vai parar de se divertir, pode se divertir, mas não pode deixar de ler. Ler é essencial. Bacana? E, atenção nas questões. Ler as questões com muita calma, não ter pressa. No mais, pessoal, desejar a vocês aí um grande fim de semana e quem sabe a gente juntos na próxima aula. Adriana, deixa eu só falar para a Stephanie não se preocupar com a pressão. Confie em si mesmo, Stephanie. Pressão a gente vai sofrer a todo momento. Tudo que a gente faz, que testa a gente, né? As pessoas têm uma expectativa sobre, principalmente a nossa família, sobre como a gente vai se sair, mas não pense nisso. Inteligência emocional é muito importante na hora de uma prova tão difícil quanto o Enem. A gente já fez uma live com um psicólogo, deve estar no nosso Insta. Reveja as dicas que o psicólogo deu e confie em si mesmo. Fique calma, vai dar tudo certo. Então, creio que por hoje terminamos, né? Parabéns aos professores, agradecer aos alunos e a gente se vê aí no próximo Conexão Zila, né? Enem. E não esqueçam que o vídeo vai ficar disponível, né, no YouTube, vão lá, curtam, tá bom? E se cuidem, a pandemia não terminou, gente. Então, tchau, galera.